Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, quarta-feira, dia 9 de setembro, mês da Bíblia, mês de nos aprofundarmos mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Lembrando a você que hoje às 18h30, missa na Praça João 23, aqui de frente à Igreja Matriz. E o nosso festejo, Nossa Senhora Aparecida, já está se aproximando, de 2 a 12 de outubro, né? Sempre aqui em Campal, de frente à igreja, para acolher e todos participarmos. A você que nos escuta, desejo que você tenha muitas bênçãos e graças hoje, que seja um dia tão feliz quanto você é fiel a Deus. Hoje, dia 9, é dia de São Pedro Claver. Também é o dia do administrador de empresa, dia do médico veterinário, dia do técnico administrativo, dia da velocidade. São essas as datas que nós hoje fazemos memória. Vamos escutar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo do 20 ao 26, que diz: Naquele tempo, Jesus levantou os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fomes, porque serão saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, para nós é sempre uma grande alegria podermos escutar a palavra de Deus e partilharmos juntos. A versão de São Lucas das Bem-aventuranças, que nós conhecemos mais, a versão de São Mateus, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. A de São Lucas é a que nós escutamos hoje. Lucas é o evangelho, a boa notícia que Jesus dá aos pobres, aos quais e pelos quais ele anuncia a realização das promessas. É o juiz divino sobre a realidade humana. Revela o seu modo de aliviar a realidade, o oposto do nosso, revelando o seu modo de salvar-nos, tão diferente do que imaginamos. As bem-aventuranças são a carta magna do reino de Deus. Os versículos 27 a 38 as especificam e fundamentam. O centro de tudo é o versículo 36, a misericórdia, que na verdade é o centro do Evangelho. A misericórdia é a nova lei, código de vida e de ação para quem acolhe o reino. Da misericórdia brotam os frutos de vida e as manifestações da própria salvação. Esse manifesto do reino é o que Jesus realizou ao longo de sua vida, que culminou na sua morte e ressurreição por nós. Por isso, não devem ser lidas em chave moral, ou pior ainda, moralística, como se Jesus estivesse aí nos ensinando o que deve ser feito. As bem-aventuranças são justamente o contrário. Ensinam o que Deus faz e como age na história humana. Plasticamente, poderíamos dizer que, descendo da morte, Moisés ensinou o que o homem deve fazer. Enquanto descida para a planície, Jesus revela o que Deus faz pelo homem. Lucas, em sua versão, atualiza essa revelação para a sua comunidade e faz dela o fundamento do novo povo, um povo que ouve. Mas o que é que Deus faz no mundo? Essa semana conversei com algumas pessoas, jovens sobretudo, que tendo passado por algumas dificuldades, preferiam pensar como Aristóteles,
que Deus existe e é o primeiro motor imóvel, mas não está presente nem age no mundo. A existência do primeiro não é tão difícil de provar. A atuação do segundo não se deixava ver, nem depois de um ano de missas diárias e de 6 meses de jejum de 18 horas, 2 vezes por semana, como algumas das pessoas, sobretudo sofridas pela perca de entes queridos através ou por motivo desta pandemia. Assim pensavam. E nós somos assim. Nos momentos de dores, nós sempre culpamos alguém e, na maioria das vezes, culpamos a Deus. E assim nos distanciamos mais dele. É importante conhecer a intervenção de Deus no mundo para poder ouvi-lo, acolhê-lo e dar os frutos. O manifesto que Jesus mostra-nos é o rosto que Deus revela em Cristo, para que deixemos transparecer no nosso rosto a glória do Filho obediente do Pai. A chave da leitura do discurso da planície é cristológica e teológica, ou seja, fala de Cristo e de Deus em Cristo. A vida e a atuação de Jesus manifesta o rosto de Deus que ninguém jamais viu, como São João, lá no capítulo 1, versículo 18, vai dizer. No mistério do abaixamento e da elevação de Jesus, vemos como marginalizados, né, Deus doa a si mesmo em Jesus Cristo para a nossa salvação, para a salvação de todos aqueles que estão à margem da sociedade, que não são acolhidos pelos reis e reinos da sociedade, mas são acolhidos pelo reino de Deus. Mais concretamente, através da sua morte, paixão e ressurreição. O pequeno e pobre se faz irmão em Jesus, que também se mostra, se revela para nós como pequeno e pobre. O odiado, marginalizado, rejeitado e difamado se solidariza com os pobres e se identifica com eles. Jesus Cristo. Na sua ressurreição, realiza em primeira pessoa a bem-aventurança, identificando consigo todos os pequenos e pobres, saciando-os no banquete messiânico e no sorriso da vitória. Só os discípulos podem compreender o manifesto, ou seja, o programa de Jesus na versão de Lucas. Jesus não fala de um genérico e distante eles, mas dirige-se à voz eclesial, muito próximo e concreto. Este vós é formado por aqueles pequenos, aos quais é revelado no Espírito Santo o mistério de conhecimento e amor que circula entre o Pai e o Filho, como podemos conferir em Lucas 10, 21. O discurso é dirigido àqueles que, tendo descoberto o tesouro do reino, estão dispostos a deixar tudo e comprar o campo em que a semente do reino pode frutificar até 100 por 1. Historicamente, os pobres de Jesus são os pobres concretíssimos, à vista dos quais se enchia de compaixão e dos quais aliviou as misérias, como podemos ver em Lucas 7, do 11 ao 17, ou do 21 ao 23, ou lá no capítulo 9, do 10 ao 17. Os pobres históricos, interlocutores primeiros de Jesus, tornam-se em Lucas os discípulos personificados daquele misterioso Teófilo, para o qual ele escreve a sua obra, para quem ele conhece e ama o Senhor como é o seu desejo. Discípulo hoje somos nós, Teófilos, os destinatários, os amigos de Deus, do terceiro evangelho de São Lucas, logo lá no versículo 1 do capítulo 1. Hoje somos nós que na escuta da palavra e na obediência da fé somos feitos contemporâneos de Jesus, colocados no coração de Deus por meio da presença concreta de Jesus na nossa vida. Para tanto, é preciso que nós compreendamos as bem-aventuranças e, diante daquilo que nós passamos, das dificuldades que nós passamos, nos vejamos cada vez presentes nas bem-aventuranças e cada vez situações de nossa vida se tornando viva a palavra de Deus, sobretudo e especialmente quando as dificuldades e sofrimentos que passarmos não forem consequência de nossas escolhas ou péssimas decisões, mas forem consequência do estar com Deus,
do preferir a Deus ao mundo. Que você, meu irmão, minha irmã, busque sempre a Deus, prefira a Deus às situações do mundo e esteja preparado para suportar e superar as dores que o mundo certamente vai lhe trazer. Que Deus e Nossa Senhora esteja sempre com você na sua família e que você seja sinal de Deus aos seus irmãos e irmãs, sendo alegre, feliz e se sentindo realizado, levando esta alegria, realização e felicidade aos que estão à sua volta. Porque pessoas felizes fazem, motivam outros também a serem felizes. Tome posse de tudo aquilo que Deus preparou para você e viva essa felicidade hoje na sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.